Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora da gente falar de esportes, é o bate-papo com o Antônio Carmo, o eclético. Ótima quinta-feira, Carmo, bom dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, entre eles o ex-goleiro Quintanilha, lá em Silveiras, gente da melhor qualidade, está sempre nos ouvindo em Silveiras, onde temos uma grande audiência. Opa, onde o nosso som se espalha pelas montanhas da entrada da Bocaina. Ali começa a Serra da Bocaina, em Silveiras, pessoal do bairro dos Macacos, pessoal do centro da cidade, todo mundo ligado na gente. Meu abraço carinhoso também para o povo todo de Silveiras, o Donizete, gente da melhor qualidade. É povo bacana, dá até uma coceirinha, viu, Antônio Carmo? E olha que não é na mão, né? Abraço aí para o Donizete, o Cardoso, grande flamenguista, que também é da região, o pessoal que está sempre nos honrando com a audiência. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, vamos começar o bate-papo de hoje falando dos resultados de ontem de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que voltou e voltou com tudo. Eu começo pelos dois jogos que abriram a rodada às 7 e 7h30 da noite. O Palmeiras tomou um susto 1-0 do Bragantino, mas era nítido que era questão de tempo para virar. E foi, no segundo tempo, atropelou 5-1 resultado final no Allianz Parque. O Flamengo falou assim, não pensa, não vai ficando todo pimpão aí não. No clássico, no Newton Santos, impôs um 3-0 em cima do Botafogo, vitória maiúscula do Mengão, que pega o Palmeiras no Maracanã domingo, pode-se dizer aí, em uma das grandes decisões do campeonato. E essas duas vitórias aí, Antônio Carmo? Domingo é praticamente a decisão antecipada do campeonato, isso é inquestionável, né? O Flamengo que se dá bem jogando no Engenhão, nos últimos 10 jogos ganhou 9, Botafogo ganha mais no Maracanã, como foram os 4-1 do ano passado, aquela coisa toda. E ontem, depois de um começo mais duro, o Flamengo no segundo tempo deslanchou e chegou aos 3-0, Pedro voltou a ser titular e fez gol e tem que ser titular nesse time do Flamengo, né? Não adianta ficar colocando os demais ali. E o Flamengo deu a resposta na hora certa, Nicolino. Ele é vagabundo, ele não gosta de treinar, ele é preguiçoso, ele é não sei o quê, ele quebra o pau, reclama da mistura, mas ele faz gol, Antônio Carmo, né? Na hora que a bola chega, ele fala, põe em mim que eu resolvo, né? E acaba resolvendo. Mas o Flamengo precisava dessa resposta, ele vinha mal aí nos últimos jogos, derrota lá para o Bahia, passou nos pênaltis na Libertadores, não estava agradando a sua torcida, e para domingo tem o clássico contra o Palmeiras, o grande jogo, e viu o Palmeiras golear o Red Bull vindo aí numa fase espetacular. O Flamengo falou, precisamos dar a resposta, e a resposta veio ontem num grande clássico, numa grande vitória que credencia o Flamengo a brigar aí cabeça a cabeça com o Palmeiras pelo título. Agora acho que ficou entre os dois mesmo, acho que o Cruzeiro já pode tirar o time de campo, ao que parece, e deixa aí para os dois protagonistas dos últimos 6, 7 anos do futebol brasileiro, mais uma disputa pelo título do Brasileirão. Vitória importantíssima do Flamengo, porque era um jogo complicado, um clássico, o Botafogo ali querendo pontos para entrar no G4, quer dizer, uma derrota não seria assim algo tão anormal, né, do Flamengo, como seria do Palmeiras em casa para o Red Bull. E o Flamengo conseguiu uma vitória importante, se impôs e conseguiu um resultado que, né, dá de novo aquela confiança, aquela força para o time que sabe que domingo terá que ganhar o grande confronto contra o Palmeiras. Onde você falou assim, e o Palmeiras hoje é 5-1? Você pediu, os caras atenderam, o Palmeiras enfiou 5-1 no Red Bull Bragantino. Começo de jogo também bem equilibrado, o Palmeiras melhor, mas aí teve aquele pênalti que, né, a bola bate na mão, eu nunca acho isso pênalti, favor ou contra, sempre falei aqui, aí para o Bragantino que fez 1-0, mas o Palmeiras empatou no final do primeiro tempo, no segundo amassou. Você pega em número de finalizações, de posse de bola, de domínio, o Palmeiras fez mais 4, poderia ter feito mais 5, 6, ganhou por 5-1, podia ter ganho de 6, 7. O Palmeiras está sobrando, está jogando bola. Nos últimos 8 jogos, acho, 9 jogos, o Palmeiras fez 29 gols, Nicolini.
É a 9ª vitória seguida no Allianz Parque. Lá no Allianz Parque é 4-1, 4-1, 4-1, 5-1, 3-0, 3-1. Tem jogado de maneira extraordinária. O Palmeiras, que não era um bom mandante até certo tempo do campeonato, agora virou a página, é o melhor mandante e, como visitante também, não à toa líder do campeonato. Jogando muita bola, e essa dupla aí, Flaco Lopes e Vitor Roque, realmente se encaixou. 2 gols do Vitor Roque ontem espetaculares. O Flaco voltou da seleção da Argentina e já entrou no segundo tempo, ajudou, fez um gol, e o Palmeiras ganhou um jogo que poderia ser complicado. Esse Red Bull não é o Juventude, que a gente falou aqui do último sábado. Sim. Vitória contundente do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo ontem deram mostras, né, com vitórias extraordinárias. Somos nós dois, e domingo a gente vê quem é que pode mostrar mais no Maracanã. Então ficou para domingo esse jogo aí. O Palmeiras, mesmo que perca, tem uma vantagem, que ele tem 3 pontos a mais e 2 vitórias. Mesmo que ele perca, ele vai continuar na liderança pelo número de vitórias. Mas aí é claro que será apenas um jogo, faltando 10. Então é muito importante também que não perca o jogo domingo no Maracanã. Mas foi realmente uma rodada muito importante para os 2 melhores do campeonato. Muito bom, Antônio Carmo. Esses jogos abriram a rodada. E depois, às 8 da noite, tivemos 2 jogos. Uma belíssima vitória do Mirassol, 4º colocado, isolado, 3-1 no Internacional de Porto Alegre. E o Sport Recife caminha passos largos para a Série B, empatou com o Ceará, 1-1, estava perdendo o jogo, achou o empate no finalzinho. Foi para o Ceará, né, que poderia ter melhorado um pouquinho a situação dele, poderia ter ultrapassado Vasco e Red Bull, mas acabou parando ali na pontuação que tem, 35, empatezinho, que foi ruim para os dois. O Sport apenas espera acabar o campeonato, não tem mais jeito, Nicolinho, já está rebaixado. O Sport na Série A, o Paysandu na Série B, esses têm que cumprir ainda a tabela, obrigação dentro do campeonato, mas sabendo que o caminho é a divisão inferior. Enquanto isso, o Mirassol não tem mais adjetivo para qualificar o trabalho do Rafael Guanais e o trabalho feito pelo Mirassol, Nicolinho. 4º lugar, eu acho que vai até direto para a Libertadores, a continuar assim, com este aproveitamento extraordinário que tem, jogando em Mirassol principalmente, né? O Mirassol tem um aproveitamento de 58% no campeonato, já chegou, está em 4º lugar, abriu vantagem sobre o Botafogo, que estava colado ali. Agora são 6 pontos a mais do Mirassol em cima do Botafogo e do Bahia, que pesa o Bahia ter 2 jogos a menos, um deles será cumprido hoje, mas esse Mirassol para ele não importa, né? Seja o Grêmio, o Inter, o São Paulo, o Corinthians, quem é que cai lá em Mirassol normalmente volta com a derrota. O Fluminense perdeu na semana passada e agora o Internacional. 3-1 Mirassol, que olha, espetacular, né? Entrou no campeonato, todo mundo falava, o Mirassol não tem graça nenhuma, vai jogar apenas para não cair, se não cair tá bom, né? Além de não cair, meu amigo, ainda está aí caminhando a passos largos. Copa Sul-Americana já está garantida, agora está olhando mesmo a Libertadores, que vai ser algo de extraordinário, conseguir uma vaga da Libertadores aí pelo trabalho no Brasileiro, assim como fez o Fortaleza algum tempo atrás, aí Chapecoense, essas coisas todas, é o Mirassol agora, que é a bola da vez, um trabalho espetacular, time fazendo uma campanha, né, sensacional, e a vitória sobre o Inter, 3-1, mostrou isso mais uma vez, extraordinário. Muito bom. À noite, Antônio Carmo, 2 clássicos, Atlético Mineiro e Cruzeiro, 1-1, Cruzeiro assina o adeus, a briga pelo título definitivamente, já está aí 8 pontos atrás do Palmeiras, tem jogo a mais, então assim, valeu, muito obrigado. Garantir aqui Libertadores direto, mas fica esperto que o Mirassol tá bufando no cangote dele já, atrás do 3º lugar no campeonato, que dá mais din-din, meu querido Antônio Carmo. O Atlético Mineiro tá ali na zona da água de salsicha. Abre o olho, Atlético Mineiro, hein? Abre o olho. O Vascão do professor espanhol, o dono de Paraty, nos ouve lá no estado do Rio de Janeiro, e quando tá por aqui, tá ligado também. Grande professor espanhol, torcedor do Vasco. Feliz da vida ver o Vascão subir ao 9º lugar da tabela, na vitória contra o Fortaleza 2-0. Eu acho que o Fortaleza vai voltar para a Série B depois de temporadas memoráveis na Série A, Libertadores e tudo mais. O que foi o Fortaleza aí 3, 4 anos parece ser o Mirassol a partir de agora, meu querido Antônio Carmo, uma novidade entre os primeiros colocados nos campeonatos nacionais e sul-americanos. E o Santos
passeou na Vila Belmiro contra o Corinthians 3-1, abriu 3-0, impôs um futebol que o torcedor gostou, que não via há muito tempo. Parece que os 10 dias de treinamento deram certo, e um golaço do Barreal, que quem não viu, vale a pena ver de novo, viu, Antônio Carlos? De perna esquerda, de fora da área, cortando da direita para dentro e metendo no ângulo do goleiro do Corinthians, que nunca tinha jogado, né? O goleiro que está no Corinthians, não sei o nome, nunca tinha jogado, teve que jogar ontem, não teve culpa lá nos gols, um de pênalti e tal, mas estreou e já lá num clássico na Vila Belmiro, tomando 3-1. Dos jogos, aí você pega o Vasco, Nicolini. O Vasco, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 4 e só perdeu do Palmeiras, em São Paulo. Então, normal, né? Perder do Palmeiras em São Paulo hoje é normal. 4 vitórias do Vasco, ele foi a 36 pontos, é o 9º colocado, e ele está a 2 pontos do Fluminense, né, para entrar para ser o 7º colocado. Vamos falar do G6, que é o Bahia, que tem 43, o Vasco está a 7 pontos. Então, quer dizer, o Vasco tem todas as condições hoje de pensar em Libertadores, e o próximo jogo dele é contra o Fluminense, fim de semana. O Fluminense ainda joga hoje, mas o Vasco pode pensar sim em G6 aí, em Libertadores, pela bola que vem jogando. Ontem é um jogo estranho, né? O Vasco teve um jogador expulso, aí o Fortaleza com um jogador a mais, toma um gol desse Ryan, que o Fernando Diniz falou, tem que ir para a seleção, não tem atacante melhor que ele. Hoje, se fizer uma dupla Ryan e Vitor Roque, Nicolini, dá mais do que Richarlison e Joelinton lá na seleção. Os dois estão arrebentando. Mais do que Richarlison, nós, né? Se treinar uns 15 dias, parar, segurar a birita, a gente joga melhor, né, Antônio Carlos? Fala a verdade. Vamos botar Serginho Chulapa e César Maluco, né? Que eles vão dar conta do recado. Mas aí o menino tá jogando muita bola. O Vasco, com um jogador a menos, fez 1-0. E com um jogador a menos fez 2-0, e o Fortaleza realmente travou. O rebaixamento, Nicolini, salvo aí alguma mudança de última hora, e já está definido com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Parece que é isso mesmo, né? O Santos com a vitória ontem abriu, vamos falar de pontuação apenas, abriu 6 pontos de vantagem. 6 pontos. E o Atlético Mineiro é o time, você tem que olhar a parte técnica, né? O Santos vinha de uma derrota dolorida, 3-0 para o Ceará, jogando mal. Mas ontem teve uma recuperação num clássico. Isso dá moral, dá força para o time seguir adiante. E o Atlético Mineiro vem claudicante aí. Nos últimos 6 jogos, só uma vitória. Aquela vitória lá que ele teve, 2 vitórias, né? E a última contra o Sport apenas. E aí não está jogando bem. Empatou com o Cruzeiro, tá bom, é clássico, vai lá. Mas foi o jogo em casa de novo. E o Atlético está ali claudicante. De repente vem aí mais 2 derrotas, o Vitória ganha, e aí a coisa complica para o Atlético, que vai pegar o Corinthians no fim de semana em São Paulo. O Corinthians que levou um baile do Santos, convenhamos, né? O Santos teve 20 e tantas finalizações contra 4, 5 do Corinthians, mas o futebol é muito interessante. Primeiro tempo virou 2-0, né? Podia virar 4, né, para o Santos, né? 4-0 saiu um placar normal do primeiro tempo. Aí o Santos teve o pênalti e tal, 3-0, e aí o Corinthians fez um gol, diminuiu, 3-1, só que ninguém quis cobrar. Bate escanteio, tipo, o pessoal do Santos ficou olhando a bola assim, o cara do Corinthians subiu sozinho, cabeçou, e logo depois uma outra, né? Idêntica, a cabeçada pega na trave. Se faz, você vê como é que são as coisas no futebol, né? Toma aquele gol 3-2, bagunça a vida de um jogo que estava mais do que ganho. Né? Sim, aí o Corinthians deixou o Depay no banco, e aí flagraram ele dando risada, o time tomando 3-0, pegou mal para Chuchu, e aí ele entrou depois, não fez nada, e o Santos conseguiu, sem o Neymar, que estava só vibrando com os gols lá, e aí é uma realidade, né, Nicolau? O Neymar em forma, jogando bem, tem que ser titular em qualquer time. Mas meia boca é melhor ficar fora, porque daí o time que está em campo não tem obrigação. Estava cheio de ex-atletas, nas né? tribunas. Ricardo Oliveira, André Balada, Juari, Neymar, tá cheio de ex-atleta lá, rapaz, coisa de louco. Só atacante goleador. Nicolini, então é o seguinte, sem o Neymar, os que estão lá falam, não tem o craque aqui, vamos jogar, e aí todo mundo faz o que o técnico manda. Quando o técnico, o Neymar, tá, lógico que tem um privilégio, isso é inquestionável, né? Vai ser um pouquinho jogado mais aqui. Então, de repente, neste momento, é melhor o Neymar ficar no departamento médico para o Santos. Vamos ver, né, o que o Santos faz no próximo jogo. Joga em casa contra o Vitória, aí, meu amigo, ganhou,
Pronto, eu acho que escapa de qualquer ameaça aí de rebaixamento, apesar dos seus O 31 Santos é pontos aí. louco para entregar esse jogo. Da entregada, né? Louco, Aquele doido. jogo que fala. Agora tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Perde um jogo, mas caminha aí para conseguir a sua redenção no que diz respeito à pontuação e tudo mais. Enfim, a rodada de ontem foi pródiga, muitos gols, todos os jogos com gols marcados, goleada do Palmeiras, quase que goleada do Flamengo no clássico contra o Botafogo. O Santos poderia ter goleado o Corinthians, aproveita melhor ali, podia ter feito, principalmente no primeiro tempo, mais uns 2 gols, e o Cruzeiro marcando passo aí no clássico contra o Atlético Mineiro. Boa rodada na volta dos times aí após a data FIFA. Muito bom, Antônio Carmo. Hoje segue o fechamento da rodada. Grêmio e São Paulo, 7 da noite na Arena do Grêmio. O Grêmio tem 33 pontos e já tem 27 jogos. Vai fazer o seu 28º. De baixo para cima, é o primeiro que vai fazer o 28º jogo, Antônio Carmo. E se perder do São Paulo hoje, se complica porque pode também ser ultrapassado até pelo Santos. Tá? Então, olho nesse jogo aí. Fluminense e Juventude no Maracanã. Vibá, né? Não é Bavi, Vibá. Bahia e Vitória no Barradão, 9h30 da noite. O Santos com 38 pontos, né? Falei 31 é o número de jogos. 38 pontos do Santos, já encostando ali naquele número que é um número que interessa. Não, o Santos, o Santos tem 31 pontos em 27 jogos. 27 jogos. 38 aqui é o aproveitamento. Então, quer dizer... O Grêmio tem 33 e vai jogar 33. Hoje o 28º jogo. Tem razão. Pode ficar mais para trás ali em relação ao número de jogos, né? Comparando com o Atlético. Como o Corinthians. O Corinthians tem 33 e 28 jogos. 28 jogos. A gente falou do Atlético, Nicolinho, coloque o Inter nessa roubada aí também, que chegou o Ramon Dias, ele com o Ramonzito lá e nada também, ganhou só um jogo e tal, e não tá jogando nada, e o Inter depois, né, da derrota pro Mirassol ontem também, que abre o olho aí, tá, né, tá complicada a vida do Colorado Gaúcho. O Grêmio hoje tem essa possibilidade, treinou jogadores de volta aí, o Grêmio com muitos problemas de contusão, deve ter jogadores a mais à disposição do Mano Menezes, e o pessoal está animado por lá. Eu vi o Marcos Rocha falando, tem o pessoal mais rodado, não sei se o William volta hoje ou não, já se machucou também, é aquele caso de Oscar e Neymar, né, volta para jogar no Brasil, já se machuca, e com o Arthur que volta depois de cumprir suspensão, aquela coisa toda, o Grêmio vai tentar aí uma vitória. O São Paulo, né, depois da derrota para o Palmeiras, não jogou mais, e tem que pensar, parar de reclamar e agora voltar a concentrar suas atenções todas aí na busca por uma vitória, também para pensar ainda em G6 do Campeonato Brasileiro. São Paulo, você vê, já está a 9 pontos do Mirassol, que é o 4º colocado, se pensar em G4, né? E para alcançar o Bahia, que é o 6º colocado, precisa pontuar. É aquele jogo que realmente São Paulo precisa buscar pontos aí, é um clássico interessante. O São Paulo tem 27 jogos, o Mirassol já tem 28. São Paulo ganhando hoje diminui a 6 a pontuação para o Mirassol e se embalar pode brigar por um G4, meu querido Antônio Carmo, faltando 10 rodadas para a competição. É a Série A que vai pegando fogo em suas diversas nuances. O título está entre Palmeiras e Flamengo, a Libertadores vai até ali o Vasco, não acredito no Bragantino, né? A pré-Libertadores, e lá embaixo o resto da turma está correndo. Porque é o seguinte, o Vasco tem 36, o Bragantino 36, o Ceará tem 35, tá? E tá 4 pontos no Santos, que é o primeiro fora da zona, né? Então ali daí é uma gangorra ali de 2 rodadas, pode subir e descer todo mundo ali do 19º, 10º, ao 16º lugar, e eu concordo com você. Acho que lá embaixo já era. É o que parece, Nicolas, os times de baixo não estão mostrando força. Se o Fortaleza ganha ontem, quando teve o Vasco, teve um expulso, o jogo era pro Fortaleza. Opa, ele ganhava, ele iria 27 pontos, passava o Vitória, né, continuaria ali colado no Santos e com força moral de sequência de vitória. Aí quando você perde um jogo desse em casa contra um adversário com 10, aí você mostra que não tem força. Juventude e Sport, acho que já assinaram a volta para a Série B. Fortaleza e Vitória estão na briga, na pontuação, mas o futebol apresentado é a ruindade dos times também, demonstra que provavelmente, a não ser que haja uma mudança muito grande nessa reta final, o Z4 aí já está definido. É isso, meu querido Antônio Carmo, vamos acompanhar a sequência
da rodada. E essa camisa do hoje, Palmeiras ontem foi homenagem àquele time de 65, Antônio Carlos? O Palmeiras tem Veja, calção azul, camisa amarela. Não, sim, parece de longe a velha seleção brasileira. Seleção, que não joga assim há muito tempo, por sinal. Né? Realmente o Palmeiras usa o uniforme amarelo quando usa, Nicolini, em homenagem à seleção brasileira e, claro, ao grande momento do Palmeiras, que em 7 de setembro, né, de 1965, da inauguração, não foi inauguração, foi um dos jogos que inauguraram o Mineirão. O Palmeiras, então, representou a seleção brasileira. O jogo foi Brasil e Uruguai, mas o time inteirinho foi do Palmeiras, que era a grande sensação naquele momento, time do Filpo Nunes, a primeira academia, e o Palmeiras, seleção brasileira, ganhou de 3-0 do Uruguai. O jogo é da seleção brasileira, não é Palmeiras e Uruguai, não. Seleção brasileira e Uruguai, e a seleção todinha ela, com o time do Palmeiras, titulares, reservas e comissão técnica. E aí, vira e mexe, o Palmeiras faz aí essa homenagem há alguns anos, de vez em quando usa, já usou agora, acho que é a 3ª ou 4ª vez que o Palmeiras está usando o uniforme amarelo, que remete realmente a este momento histórico aí na vida palmeirense de 1965. É isso, para a molecada que não sabe entender o porquê de tudo isso, Antônio Carlos, não é se achar, não é se achar uma seleção, não, é remetendo a 60 anos que está fazendo esse ano, esse jogo onde o Palmeiras representou a seleção brasileira de futebol num jogo oficial, certo, Antônio Carlos? Uruguai, que jogou logo no ano seguinte Copa do Mundo da Inglaterra, em 70 Copa do Mundo contra o Brasil, deu trabalho, era a seleção titularíssima do Uruguai, mas o Palmeiras vivia um grande momento, era o campeão do Rio-São Paulo, que era o grande torneio, né, junto ao Paulistão naquele ano, e com o time jogando muita bola, o Santos viajando, aquela coisa toda, a seleção, a CBF chamou o Palmeiras aceitou e falou, deixa que a gente vai cumprir a obrigação de representar a seleção brasileira, que era atual bicampeão mundial, né, porque não tinha ainda ido para a Copa de 66 e fez bonito. É isso. Meu querido Antônio Carmo, Fórmula 1, olha, amanhã começam os treinos livres, hein? Amanhã, 2h30 da tarde, o Band Esportes mostra GP dos Estados Unidos e tem corrida em sprint no sábado, 2 da tarde, na tela da Band. Sensacional. A corrida vai ser domingo, 4 da tarde, Grande Prêmio dos Estados Unidos. Sensacional. O Max Verstappen tá assim, ó. Se eu ganhar sprint na qual eu sou craque, e os meninos der uma bobeada lá, vai que eles resolvem se matar. Eu tô aqui, tá, Antônio Carlos? 8 pontinhos a mais, né? O sprint vale 8. Só que se um da McLaren chega em segundo, é 7. A diferença é muito pequena, é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas se ele ganha, como você diz, os caras da McLaren ficam lá em 6º, 7º, ele pode abrir uns 6 pontos. Vai para a corrida, ganha, faz mais 25, no mínimo abre 7 sobre o segundo colocado. E aí, meu amigo, vai para 5 últimas corridas falando, eu tô na briga. Eu acho que é isso aí mesmo. Se o Max Verstappen ganhar esse fim de semana aí, ganhar sprint, ganhar corrida normal, recoloca-se na briga direta pelo título. Não está fora ainda não, mas está muito difícil, claro, está muito mais para as McLarens, ou para o Piastri, ou para o Norris, um dos dois. Está mais para o Piastri, né, que parece ser um piloto mais concentrado, mais arrumado aí nessa reta final para buscar o título. Mas o Max Verstappen, ele é demais, é o maior piloto da atual história da Fórmula 1, inquestionavelmente. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos nessa, porque amanhã, olha, tem uma ficha desse tamanho. Final de semana tem Fórmula 1, estreia do NBB. Aliás, começou a final do Paulista de vôlei. O Campinas já mandou 3-0 no Suzano no jogo. Caminha a passos largos para faturar o título, né, que tirou o São José. E amanhã a gente vem para contar tudo do final de semana. E esse fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro, que parece que está pegando no breu, a briga começa a ficar boa, todo jogo passa a ser importante, faltando aí 10 rodadas, Antônio Carlos. Vamos acompanhar aí as coisas que acontecem, 10 rodadas para um, 11 para outros, aí faltam 12 jogos para o Fluminense ainda, que joga, aliás, o Fluminense joga hoje com o Juventude no Maracanã, precisando ganhar, e tem Bavi hoje, né, lá no Manuel Barradas, o Barradão, o clássico baiano, que realmente também gera muita atenção. Vamos acompanhar tudo isso aí, meu caro Cláudio Nicolini, e amanhã a gente volta para conversar aqui. Um grande abraço para você, para os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.
Agora 8h40.